Então vamos continuar, né? Nós estamos no nosso estudo da epístola, aos Hebreus, e hoje nós vamos ver o capítulo 12 aos Hebreus. Esse capítulo 12, ele é, na verdade, o autor aqui, ele vai condensar tudo aquilo que ele já falou, para que a gente possa, esse capítulo, usar como para que a gente possa praticá-lo. Agora é uma lição prática para a nossa vida. É uma lição prática para que a gente possa buscar a face de Deus. E diz assim, então, Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, nosso gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Vamos por enquanto aí. Precisamos entender então que o autor aqui está comparando a nossa jornada de fé, a nossa jornada cristã como uma carreira. E ele está dizendo no verso 1, ele disse, olha, portanto, visto também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E ele faz toda essa analogia, porque é como se essa carreira, não sei quantos já viram as Olimpíadas. Nas Olimpíadas, nas provas, nas competições, há toda uma tribuna de pessoas olhando. Só que nas Olimpíadas as pessoas estão torcendo, estão aplaudindo. Mas aqui, na nossa jornada da fé, é diferente. Nessa arquibancada da fé, por dizer assim, nós vemos aí Abraão, Moisés, Jacó e cada um dos patriarcas, cada um dos homens da fé, Davi, que estão aí. E esses homens vão nos inspirar para prosseguir essa jornada da fé, essa carreira, porque muitas vezes é uma carreira com obstáculos, e a gente vai cair, e a gente vai se arrebentar muitas vezes, e a gente vai sofrer, mas quando olharmos e dizermos, olha, aí está Abraão, olha, aí está Davi, olha, aí está José, a gente vai prosseguir. Quando fala testemunhas, é porque eles não estão torcendo por nós, mas nós vemos neles e nos espelhamos e dizemos, olha, se esse homem, ele conseguiu, então o Senhor, ele vai me fazer prosseguir e conseguir. Amém, amados? Esse é o entendimento desse texto. Então, diz assim, como com tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o peso e do pecado. Veja bem, aqui existem duas coisas que nós precisamos nos livrar. Peso e pecado. É totalmente diferente. Pecado é uma coisa e peso é outra. Sabe, muitas vezes no decorrer da caminhada, a gente vai colocando peso na nossa bagagem. A gente vai colocando algumas coisas que nos atrapalham. Você já viu algum corredor de maratona correr com uma mochila cheia de peso? Porque não é possível, você faz muito mais difícil. E é isso que o autor está falando, olhe, deixe esses pesos de lado. Mas que peso é esse? Às vezes a amargura, às vezes o ressentimento, às vezes peso dos pensamentos do passado. E nós precisamos tirar tudo isso, porque isso vai nos atrapalhar, porque isso vai nos deixar mais pesados. Quando a gente não perdoa, a gente vive pesado. Alguém disse assim, quando nós não perdoamos uma pessoa, é como se a gente estivesse carregando uma pessoa.
Então, assim, muitas vezes nós precisamos compreender, nós precisamos nos livrar de todo o peso, de tudo aquilo que nos embaraça. O pecado a gente já sabe que a gente não tem que brincar, não pode levar. E às vezes, mesmo assim, a gente ainda peca, porque somos humanos, mas a gente se arrepende. Mas há pesos na vida que a gente precisa deixar para trás. Você não precisa estar remoendo as coisas, você deixa isso para trás. Entrega ao Senhor e segue avante. Olha o que eu disse aqui então. Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corra com perseverança. Essa palavra perseverança aqui, ela é comparada à nossa resiliência hoje. A gente precisa perseverar, ainda que. Quando eu me lembro de irmãos nossos no primeiro século, que foram devorados pela sua fé por leões, que foram cerrados ao meio, que foram decapitados, que foram pendurados numa cruz de cabeça para baixo. Eu digo, olhe, o que nós vivemos é muito fichinho. É muito leve em comparação àquilo que eles viveram. E muitas vezes a gente ainda vive a se queixar, a murmurar. Não, olhe para frente. Avance a carreira que lhe está proposta com paciência. Corra com perseverança. Persevere. Persevere. Olhe para os heróis da fé. Olhe para os patriarcas. Olhe para aqueles que nos inspiram. Mesmo aqui, nessa geração, olhe para homens e mulheres. Olhe para os moravianos que deixaram tudo para pregar o evangelho, sabendo que iriam morrer. Olhe para seu pai, para sua mãe, que talvez foi ele que trouxe a palavra do evangelho para a sua geração. Olhe e agradeça e persevere e continue a corrida que lhe está proposta. Não deixe que nada, Adriele, minha filha, não deixe que nada nessa terra tire de você esse prazer de você olhar para o autor e consumador da sua fé. Não deixe, mas prossiga, avance. Vão vir vozes, chegarão vozes, mas você, olha, não é digna. Ninguém aqui é digno, mas Cristo nos santifica, Cristo nos dignifica, o sangue de Cristo nos dignifica. Por isso, prossiga a carreira com paciência que nos está proposta. Verso 2, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha. Ele não se importou com a vergonha que iria passar, porque a morte de cruz era a mais vergonhosa que poderia acontecer. Mas ele não se importou. Como diz Filipenses capítulo 2, ele não achou por usurpação que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e enfrentou a morte, e morte de cruz. Ele poderia ter olhado para mim e disse, não vale a pena. Mas ele olhou e disse, mesmo assim, eu vou morrer naquela cruz, porque eu sei que não é por mérito, não é por nosso mérito, mas foi por amor que ele se entregou por nós. Verso 3, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Cada vez que chegar o desânimo na sua vida, cada vez que você e eu enfrentarmos alguma situação difícil, cada vez que você e eu talvez recebermos algumas pedradas na vida, porque vamos receber, você olha para Jesus e diz assim, ele suportou muito mais. Ele suportou muito mais. E foi por amor. E a gente às vezes não suporta. Quando escutamos alguma palavrinha de alguém próximo.
Precisamos aprender mais a perseverar. Porque hoje, lamentavelmente, nessa geração mimimi, nessa geração Nutella, qualquer coisinha, vou sair da igreja. Não. Marta olhou para mim, troncho, vou sair da igreja. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Porque se fosse por olhar troncho, que Jesus tivesse nos largado, a gente estava fulminado dessa terra. Porque todos os dias a gente também olha troncho para ele. Sabe quando? Quando a gente murmura, quando a gente não agradece, quando a gente muitas vezes esquece de, na primeira hora do dia, buscar a sua presença. Precisamos aprender mais. Continuando o verso 4, diz assim, agora vai entrar na parte disciplinar. E prepare seu coração. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ou seja, olha, o que você está passando ainda está muito fichinha. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Quem é pai aqui sabe que precisa disciplinar os seus filhos. Mas também todos aqui somos filhos. E já recebemos uma disciplina do nosso pai. Mas muitas vezes a gente se revolta, falando aqui na igreja, quando recebemos uma exortação do pastor ou do irmão. É por isso que o sábio, no Provérbios, ele vai dizer, olha, você exorte a um sábio e ele te amará. Exorte um tolo e ele vai te odiar. Então nós precisamos compreender, amados, que a correção vem de Deus. E esse púlpito aqui, ele também é uma maneira de corrigir, de ensinar, de disciplinar. E por isso eu quero dizer, filhos amados do Deus Altíssimo, nós todos somos filhos amados. Vamos ouvir a correção do Pai. Não fiquemos revoltados, revoltadinhos, quando alguém nos chama atenção. Se alguém nos chama atenção com razão, você diga amém, vou melhorar nisso. Mas muitas vezes não. A gente já quer sobressair o nosso eu. Nós precisamos ouvir a correção, porque aqui o autor está citando uma palavra que diz que o pai corrige o filho a quem ama. E se nós somos filhos amados do Senhor, também precisamos receber as correções. Muitas vezes a gente só quer a parte boa, né? Só queremos, os bônus, mas não o ônus. E nós precisamos entender que a correção que vem do Pai é uma correção boa. Olha o que eu disse aqui, perdão, verso 8. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Como é forte o autor aqui. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos, Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, e é verdade, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido, por ela, exercitados, fruto de justiça. Na hora que a gente recebe a disciplina, dói. Nós precisamos ouvir com atenção a voz daquele que Deus colocou como autoridade na nossa vida. Porque essas pessoas,
quando realmente são de Deus, elas sempre vão querer o bem para nós. Nós precisamos, amados, entender que Deus, Ele nos corrige para o nosso bem. Ele nos chama porque Ele sabe. Ele olha para nós e não olha, assim como nós estávamos falando das crianças aqui, Ele não olha hoje, Ele olha já no futuro. E Ele disse, hoje vou repreender o meu filho, porque amanhã ele vai ser um instrumento em outra nação e ele precisa de sustento, realmente ele precisa se alimentar, ele precisa de feijoada, coisa forte, para que ele possa lá na frente também ajudar outros. E graças a Deus por isso, mas há tanta gente que a gente chama atenção hoje e a primeira coisa, você não vê mais na igreja. O que é que eu posso fazer? Entregar a Deus. Primeiro, como sempre digo aqui, eu não sou babá de ninguém. Eu só posso pastorear aqui quem quer ser pastoreado. Quem não quer, paciência. Entreguei a Deus. Se eu estou certo ou não, eu vou dar contas a Deus. Mas esse é meu pensamento. Eu não posso correr atrás daquele que não quer ser pastoreado. E a gente precisa compreender isso. Prosseguindo. Verso 12. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. O que está dizendo? Olha, mesmo que você esteja naquele momento da corrida cansado, levanta as mãos e fortaleça os joelhos, porque ainda tem mais, ainda não acabou. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Verso 14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha o que está dizendo aqui, amados. Está dizendo aqui que se você não procurar viver em paz e se santificar, você não vai ver a Deus. Não está dizendo apenas, se você se santificar, não verá Deus. Você precisa também viver em paz com todos. Procurar viver em paz com todos. Então, cuidado, se você é aquele ou aquela que quer realmente viver brigado com seu irmão, cuidado, porque está dizendo aqui, sem isso você não vai ver a Deus. Precisamos rever-nos os conceitos. A gente não pode ser uma pessoa que vive achando, que seu irmão, ou armado para contra seu irmão. Não, você precisa viver em paz, procurar viver em paz com todos. Eu me lembro certa vez que alguém falou mal de nós e eu encontrei essa pessoa na rua e dei um abraço e o abençoei. Por quê? Porque a palavra diz que eu preciso procurar viver em paz com todos. Porque se essa pessoa falou mal de mim, ela vai dar conta a Deus. Eu não sou juiz de ninguém. Mas a minha parte eu quero fazer. Deus te abençoe, um abraço. Daquele mesmo jeito que eu abraço você. Do mesmo jeito. Sem nenhuma hipocrisia. Então eu preciso entender que sem tentar viver em paz com todos e sem santificar a minha vida, não vou ver Deus. Muitas vezes a gente vive uma vida achando que está bem, mas é como se o céu estivesse de gris, de cinza. E a gente às vezes não entende por quê. Reveja os seus relacionamentos. Alguém disse que a cruz, além de ser um símbolo que nos dá o entendimento do sacrifício de cruz, na cruz do Calvário, de Jesus na cruz do Calvário, ela nos ensina o nosso relacionamento tem que ser vertical, nós com Deus, mas também horizontal com nossos irmãos. A gente precisa ter um relacionamento bom com nossos irmãos. Abraçar os nossos irmãos, andar com nossos irmãos. A vida cristã, então, é uma corrida, não um evento isolado. É uma corrida na qual todos os dias a gente precisa. Vamos recapitular. Deixar os pesos e o pecado, correr com perseverança, olhar para Jesus e termos resistência. Aquela resistência que muitas vezes algumas coisas poderão tentar nos derrubar, mas não nos derrubarão. Não porque a gente é forte, não porque a gente vai para o ginásio, né, Júnior? Não. Mas é porque
Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é quem nos sustenta. Porque se não for Jesus, posso ser forte como o Júnior, ou forte como Isaac, mas na minha força eu não posso fazer nada. É o Senhor que nos sustenta. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá essa força para caminhar todos os dias. Cuidem, verso 15, para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja o que está dizendo aqui, é muito forte. Por quê? Porque você e eu somos agentes de cortar toda a raiz de amargura. Tudo aquilo que porventura venha contaminar a igreja, você precisa cortar. Já falamos aqui, vou repetir. Se alguém vir assim, dizer assim, olha, Bárbara, pensa, Bárbara, como a Thaís falou mal de você. Aí você tem que dizer o que é para mim? Você dizer, então vamos resolver agora. Vou falar com ela na sua frente que você está falando. E resolva. Porque é isso que a palavra diz. Porque se a gente ficar, com conversinha, aí vai alimentando uma mágoa do outro. Não, você resolve logo, porque é isso que a palavra manda. Amém? Meu Deus, não estou tomando um café, não? Amém? Amém. Amém. Bom, a gente precisa ser agente de paz, pacificador, ajudar o outro. Então nós precisamos viver isso como igreja. E cuidem, verso 16, para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o direito da sua primogenitura. Ele está dizendo aqui, amado, valorize a sua identidade. Valorize aquilo que Deus lhe deu. Porque Esaú ele não valorizou a sua primogenitura. A bênção que seria derramada sobre ele. E ele trocou. Hoje, vivemos numa geração em que é muito relativo. Relativo. Muitas coisas a gente acha relativo, relativiza tudo. Não. Valorize a sua identidade em Cristo. Valorize que você é igreja de Deus. Valorize que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Valorize a sua identidade. Valorize o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Valorize que você é a igreja de Cristo. Valorize. Não se troque por um prato de comida, de lentilhas. Não se troque. Porque você vai ganhar mais, Isaac. Mas domingo você não vai poder ir para a igreja. Porque você vai fazer isso, mas não, valorize. Muitas vezes a gente troca a presença de Deus por pratos de lentilha. Não troque. Não troque. Porque nada se compara. Nada se compara à presença de Deus. Nada se compara a você ser filho, filha de Deus. Nada. Verso 17. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo dar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E vocês conhecem a história de Esaú. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes estava ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Ele está falando aqui sobre o Sinai, quando Moisés estava naquele momento, na presença de Deus, e o povo estava com medo. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. O próprio Moisés estava lá dentro da presença do Senhor, mas estava apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor
do que o sangue de Abel. Ele está dizendo, olha, no Antigo Testamento havia medo, pavor da presença de Deus. Nessa nova aliança, nesse novo tempo, você pode entrar confiadamente, porque você está na presença de Deus. Nada há que separe, você tem livre acesso. Aproveite esse livre acesso. Aproveite que você pode entrar 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano, está livre. Você pode entrar, entre na presença de Deus. Aproveite, vamos aproveitar. Por isso que é tão bom quando marcamos, como no dia 25, estarmos juntos, buscando a presença de Deus. Um momento informal, um momento na presença dEle. É maravilhoso e muitas vezes a gente não aproveita. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Verso 26. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora, ele promete dizendo, mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Olha aí que profundo. Não vai tremer a terra só naquele dia, mas o céu também. Não sei se você já vivenciou um terremoto ou um tremor na sua vida. Estávamos conversando, né? Lá no Peru há muito tremor e terremoto, já teve terremoto. E me lembrava, né, com minha mãe, que toda uma cidade lá no Peru foi engolida num terremoto no ano de 70. Uma cidade inteira. Imagine não apenas tremer a terra, mas tremer o céu. Ou seja, um panorama sem esperança para nós. Nada iria deixar de tremer, ou vai deixar de tremer naquele dia. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Muitas vezes a gente acha e diz assim, não, meu Deus é de graça, Ele é gracioso, Ele é longânimo, sim, Ele é longânimo, mas também Ele é fogo consumidor. A gente não pode ficar tentando Deus. Ele é fogo consumidor. Para finalizar, gostaria de dizer, identifique aqueles pesos espirituais que têm atrapalhado você. A tristeza, a amargura, as decepções, talvez a saudade. Identifique tudo isso. Não deixe que isso atrapalhe sua vida. Não deixe que isso seja um empecilho para você continuar e prosseguir a sua corrida. Comece a se desfazer desses pesos. Tire esses pesos. Tire a amargura. Tire o ressentimento. Tire o desânimo. Tire a tristeza. Tire o saudosismo. Tire o olhar por passado, achando que o passado era melhor. Muitas vezes tem pessoas que vivem no passado. Não viva nas coisas passadas. Lembre o passado com alegria. Mas viva sabendo que você está numa corrida rumo a Jerusalém, rumo à nossa cidade santa, rumo à nossa pátria, rumo ao nosso destino final, os céus, junto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, fixe os seus olhos não nas pessoas. Olhar para as pessoas que nos ajudam é bom, mas que seus olhos eles estejam fitos em Jesus.
Como sempre digo aqui, repito, eu posso decepcionar você, porque eu sou falho, eu sou humano, eu erro, mas Jesus nunca nos decepcionará. Ele é o Supremo Pastor. E eu falo aqui sempre que talvez eu atrapalho mais do que ajudo na obra dele. Porque é uma verdade que muitas vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. Mas ele, pela sua graça, nos sustenta e nos faz caminhar. Terceiro, não desista diante das oposições. Porque sempre haverá oposição. Sempre haverá oposições. Sempre vamos ter obstáculos. Sempre teremos alguma situação que nos vai fazer tentar desanimar. Mas não desista. Não desanime. Persevere. Avance. Chore. Fique triste, mas levante. Sacode a poeira e prossiga. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quem olha para Jesus encontra forças para prosseguir. Quem olha para Jesus encontra forças para prosseguir, para continuar, para avançar. Olhe para Jesus. Olhe para aqueles que inspiram você também. Olhe para os heróis da fé. Olhe para essa tão grande nuvem de testemunhas que está aí. Seja da antiga aliança, ou seja, até pessoas que você lembra. Estava conversando com minha mãe, né? Outro dia, me lembrando que ela, com 9 anos, numa célula para crianças, que na época não se chamava célula, era uma reunião familiar. Com 9 anos de idade, ela conheceu a Cristo através de uma pessoa, uma missionária, né? Não? Um casal de pessoas já de idade, que reuniam as crianças para ensinar. Aí eu vejo e olho minha mãe, mas não posso deixar de olhar para esse casal de anciãos que apresentaram o Evangelho. Quando eu olho meu pai, eu olho um missionário, uma família missionária americana, os Ledford, que também evangelizaram meu pai. Através de, por ele saber inglês, chamaram ele para ser professor de inglês dos filhos dele. E através dessa conexão, meu pai recebeu a Cristo. Olhe para essas pessoas. Talvez você, na sua geração passada, você teve homens e mulheres que se disporam. Eu me lembro que nosso pastor lá do Brasil, o pastor Augusto, ele conta que a sua mãe, ela recebeu a Cristo, uma mulher analfabeta, através de um homem que ia cidade em cidade, e a cavalo naquela época, pregando o Evangelho. Olhe para esses homens, porque hoje nós temos carro, mas esquecemos de pregar o Evangelho. Porque muitas vezes o conforto nos acomoda. Olhe para esses homens e mulheres. Ah, hoje fez chuva, não vou para a igreja. Ah, hoje fez sol, então não vou para a igreja, mas vou para a praia. Ah, hoje. Olhe, porque amanhã pode ser tarde. Aproveite a oportunidade. Nós precisamos, amados, aproveitar as oportunidades. Não podemos deixar para amanhã aquilo que nós devemos fazer hoje. Aproveite o hoje. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Primeiro agradeça a Deus, porque nós recebemos um reino inabalável. Agradeça a Deus porque Ele lhe deu o privilégio de o servir com reverência. Agradeça a Deus porque Ele é graça, mas também é fogo consumidor. Agradeça a Deus porque um evangelho genuíno, ele produz reverência e não superficialidade. Viva com gratidão, cultue com reverência, confie no reino. E se porventura
algum peso que você precisa começar a lançar fora, lance agora, não deixe para amanhã. Vai tirando todo o peso, tudo aquilo que vem, sido aquele fardo para que você possa prosseguir na caminhada da fé. Entregue tudo. Reconheça a supremacia de Cristo. Confie na suficiência da cruz. Persevere na fé. Prossiga a corrida que nos está proposta. Não desanime. Não desanime. Seja constante no amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Lembrem dos presos, das viúvas, daqueles que recebem maus tratos. Que a nossa vida seja isenta de avareza, mas que sejamos contentes com aquilo que nós temos. Seja, aliás, constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando sem saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Lembre-se dos seus líderes, dos quais pregam a palavra a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com a graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar, do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm um corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Vamos ler juntos o verso 20. 2, 3. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer dessa sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, a qual seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.
Glória a Deus. Encerramos hoje o estudo aos Hebreus. E que Deus nos capacite. Que Deus nos oriente. Que Deus nos conduza. Que nada venha nos atrapalhar. Que nada venha nos desviar do trilho que Cristo já conquistou para nós. Que nós possamos perseverar. Persevere. 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 Continue. Avance. Continue firme. Mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham situações adversas, mesmo que os obstáculos se levantem, mesmo que se levante a oposição, mas continue, porque o nosso Deus é fiel, porque o nosso Deus, Ele nos fortalece e porque Ele nos faz prevalecer e fortalece os nossos pés como da corça. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua graça, por estarmos juntos como igreja, pelo privilégio que nós temos de ter a palavra, que é lâmpada para nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Continua a nos orientar, Senhor. Continua a nos capacitar. Continue, Senhor, a fortalecer os nossos pés, nossos joelhos. Que possamos continuar com nossas mãos levantadas para te adorar, para glorificar o teu nome. Que nossos olhos continuem abertos, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque é o Senhor que nos aperfeiçoa em toda boa obra, para que possamos fazer a sua vontade. Pai, nos ajuda, para que teu nome seja glorificado. A ti seja dada toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração, não apenas hoje, mas para todo sempre. Aleluia. Amém. Amém.